Olá! Hoje vamos falar sobre linhas de transmissão, dando continuidade ao último vídeo. Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Radiação e Ondas Guiadas do Cefet Minas, para a professora Úrsula Rezende. Bom, definimos linhas sem perdas como aquelas que apresentam o condutor perfeito, com R igual a zero, e dielétrico perfeito, com G igual a zero. Nessa situação, a impedância característica, que depende somente do material e da geometria da linha, é puramente real, dada pela raiz de sua indutância sobre sua capacitância. Já as linhas sem distorção são aquelas em que o valor de alfa no número de onda K não depende da frequência e que o valor de beta é linearmente dependente. Caso contrário, ondas com frequências diferentes serão atenuadas de forma diferente em uma linha com perdas, causando distorção. A relação entre resistência e reatâncias é dada por R sobre L igual a G sobre C. Conectando a linha entre os pontos de geração e de carga, temos que a análise do circuito, como dito nos vídeos anteriores, não pode mais ser aplicada. Uma consequência disso é que os parâmetros do circuito não podem mais ser tomados como concentrados. Agora é necessário acrescentar a queda de tensão ao longo da linha. Consideremos então um circuito descrito em parâmetros distribuídos, em que Z igual a zero é o ponto de conexão da linha com o gerador e Z igual a L é o ponto de conexão da linha com a carga. Nele, os índices G correspondem à tensão e impedância do gerador, os índices 0 são os da entrada da linha e os índices C são os da carga. Tem-se também que Z0 é a impedância intrínseca da linha. Devido à reflexão sofrida pela onda ao atingir a carga, a tensão e a corrente desse circuito possuem duas componentes, a da onda incidente e a da onda refletida. Assim, esses valores são dados por Vs é igual a V0 mais, Vz elevado a menos Jk, mais V0 menos vezes E elevado a Jk. E S é igual a 1 sobre Z0 vezes V0 mais vezes E elevado a menos Jk menos V0 menos vezes E elevado a Jk, em que V0 mais é a onda incidente que viaja na direção positiva de Z e V0 menos é a onda que viaja na direção negativa, a refletida. Bom, dessa forma, durante a análise do circuito, é necessário analisar também a ocorrência de ondas estacionárias. A taxa ou coeficiente que mede o quão estacionária é uma onda, como visto anteriormente, é chamada de ROE, né, R-O-E, ou COE, C-O-E, e corresponde à razão entre o valor máximo e o valor mínimo da onda. Aqui dado por 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão sobre 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão. Bom, definimos então que Z, quando S igual a zero, é a impedância de entrada, Z int aí. V0 igual a V quando S igual a zero, e 0 é o I quando S igual a zero. A tensão de entrada na linha, V0, pode ser calculada por um divisor de tensão segundo a relação V0 igual impedância de entrada vezes VG dividido por... Não, desculpa, impedância de entrada dividido por impedância de entrada mais ZG vezes a tensão VG. E I0, consequentemente, é dado por VG sobre impedância de entrada mais ZG. A partir desses valores, calculamos o coeficiente de reflexão ao longo da linha de transmissão, que é dado em qualquer ponto por eta de S é igual a Z de ZC menos Z0 sobre ZC mais Z0 vezes E elevado a menos J2KS. E esse coeficiente ele é função do coeficiente de reflexão, que é eta 0, que a gente calcula dividindo por E elevado a menos 2JKS. É muito importante calcular o coeficiente de reflexão na linha, que no caso seria o eta 0, para projetá-la de forma que a maior parte possível da onda seja transmitida. Dadas essas relações, temos que a impedância em qualquer ponto da linha pode ser definida como Z de S é igual a V de S sobre I de S, que é igual a Z0 vezes os valores que a gente já determinou antes que correspondem a eles, que no caso vai ser V0 mais vezes E elevado a menos JKS, mais V0 menos elevado a E vezes E elevado a JKS,
sobre V0 mais E elevado a menos JKS menos V0 menos E elevado a JKS. Na entrada, em que S é igual a zero, temos que a impedância é dada por V0, que multiplica V0 mais V0 menos, dividido por V0 mais menos V0 menos. E transformando os valores exponenciais em trigonométricos, temos que a impedância de entrada é Z0, que multiplica ZC mais Z0, J tangente de KL, dividido por Z0 mais ZC, J tangente de KL. Bom, pela presença da tangente na equação, sabemos que essa impedância é cíclica ao longo da linha, com periodicidade de lambda sobre 2. A cada lambda sobre 4, como podemos ver aqui, o valor da impedância se inverte. Agora analisaremos 3 casos especiais de relação de impedância nesse circuito. Então, aqui a gente tem uma linha terminada em curto-circuito ou carga curto-circuitada. Quando curto-circuitamos a carga conectada à linha, ZC passa a ser nula. E a impedância em um ponto qualquer da linha para essa condição, chamada impedância de curto-circuito, passa a ser definida por JZ0 tangente de KS. Nesse caso, para uma linha sem perdas, a impedância é puramente imaginária. Mesmo para uma linha com perdas, sua impedância é significativamente reativa. O coeficiente de reflexão para essa situação é dado por eta igual a menos 1, implicando na reflexão da onda com defasamento de 180 graus da onda incidente. Já a sua razão de onda estacionária é máxima, com valor infinito. Esse segundo caso, a gente tem a linha terminada em circuito aberto ou a vazio. Quando abrimos o terminal da linha conectada à carga, não há passagem de corrente por essa carga. Logo, ZC torna-se infinita. A impedância em um ponto qualquer da linha para essa condição, chamada impedância de circuito aberto, passa a ser definida por menos J, Z0, cotangente de KS. E ela tende a infinito, que ela está falando aqui. Nesse caso, para uma linha sem perdas, a impedância também é puramente imaginária. O coeficiente de reflexão para essa situação é dado por eta igual a 1, o que significa que a onda é refletida em fase com a onda incidente. Analogamente ao caso anterior, sua razão de onda estacionária é máxima com valor infinito. E aqui a gente tem a terceira situação, que é a situação que é considerada ideal, em que a impedância de carga é igual à impedância intrínseca. Quando isso acontece, a impedância é constante ao longo da linha. Não há reflexão da onda pela carga e toda a potência da entrada da linha é transmitida para a carga. Essa situação é chamada de casamento de impedância e permite a ocorrência de máxima transferência de potência. Como não há reflexão, o coeficiente eta é igual a 0 e a razão de onda estacionária é igual a 1. Nesse caso, o valor de impedância é o mesmo ao longo de toda a linha e vale Z0, que é a impedância intrínseca. Além disso, para uma linha sem perdas, essa impedância é puramente real. Agora a gente entra, a partir dessas análises, a gente consegue falar do caso geral, que serve para uma condição qualquer. Aqui, a impedância é definida, como a gente já viu antes, por ZS é igual a Z0, que multiplica V0 mais E elevado a menos JKS, mais V0 menos E elevado a JKS, sobre V0 menos, sobre V0 mais, VZ elevado a menos JKS, menos V0 menos VZ elevado a JKS, que vai ser o Z0 vezes 1 mais o coeficiente de reflexão, sobre 1 menos o coeficiente de reflexão. Essa impedância assume um valor complexo, contendo parte real e imaginária. E o coeficiente de reflexão ele é dado por ZS menos Z0 sobre ZS mais Z0. O módulo desse coeficiente pode assumir valores de 0 a 1, e a razão de onda estacionária varia de 1 a infinito. A gente vai analisar agora no MATLAB as respostas da impedância de cada caso. Para isso, a gente está considerando a linha sem perdas e a carga puramente real. Ok, então o código de MATLAB desenvolvido pela dupla é o seguinte. Aqui começamos o código com a limpeza de variáveis. Aqui são as constantes que vamos usar. O Z0 seria a impedância de linha, que no caso aqui a gente determinou um valor aleatório para ele. O ZC, por enquanto, está comentado aqui, impedância de carga, que utilizaremos ao longo da apresentação. O K seria o número de onda, determinamos 1 só para ver o formato de onda que será formado na simulação. Porém, essas constantes que estão comentadas aqui podem ser descomentadas e utilizadas para calcular o K a partir de sua fórmula, como dada em vídeos anteriores.
Bom, aqui temos a parte da simulação, onde variaremos o S, que é a posição da onda, de 0 a 10 com um passo de 0,1. Isso dará assim, alguns pontos que darão a ideia, a visualização do comportamento da impedância ao longo da linha de transmissão. Começaremos aqui então com a linha em curto, que seria com ZC igual a zero. Com a linha em curto, temos essa fórmula aqui, que foi derivada das fórmulas apresentadas na apresentação. A figura 1 vai plotar a parte imaginária da impedância em curto e a figura 2 vai plotar a parte real dessa impedância. Bom, vamos lá. Aqui à esquerda temos a impedância reativa, à direita a impedância ativa. Como podemos ver, a impedância ativa nesse caso é igual a zero para todos os pontos da linha, enquanto a impedância reativa tem uma forma, essa forma aqui tendendo a infinito em todo π sobre 2 devido à sua relação com a função tangente, como podemos ver aqui. Alguns pontos estão mais espaçados, que dão para ver que a linha realmente está tendendo ao mais infinito, e aqui vindo de baixo tendendo ao mais infinito. Ok. A próxima fase que simularemos será para impedância com circuito aberto. E aqui chamamos de Z aberto. Para isso, no código, só descomentaremos a parte de impedância em aberta e aqui nos plots substituiremos o nome da função, para ficar mais didático. Bom, vamos lá de novo. Novamente, a impedância reativa na figura 1 e a impedância ativa na figura 2, como visto aqui no gráfico, descrito no gráfico. Aqui, nesse caso aqui, a impedância vem de menos infinito e vai para mais infinito perto de π. Em π, no caso, né, é um limite na tangente quando a tangente tem um valor de π, né? Aqui dá para ver que é mais ou menos perto do 3.14, 3.1, ela começa a subir, e essa periodicidade dela aqui, como já esperado. Novamente, a impedância ativa é igual a zero nesse tipo de circuito. Então, o próximo caso será com impedância casada, onde a impedância casada é igual a impedância Z0. Aqui novamente no código e simulando, o que a gente pode ver nesse caso, a impedância reativa será zero para todos os pontos e a impedância ativa será 50, que foi o valor aleatório selecionado para todos os pontos da linha, também de forma como era esperado. E o último caso seria a impedância descasada. No caso, seria a fórmula geral para a impedância de entrada, Zent, e aqui teríamos o valor de Z0 igual a 50 ainda, porém o valor da carga seria 70, que é um valor aleatório que tem que ser diferente de Z0 para chegarmos à situação de impedância descasada. Então aqui vamos plotar novamente a parte ativa e a parte reativa da impedância nesse caso. E aqui a gente começa a ver uma variação senoidal na parte reativa e também na parte ativa, aproximadamente senoidal. Aqui com os valores, nesse caso aqui, variando de aproximadamente menos 17 até mais 17, e aqui no caso de mais 70, até aproximadamente mais 35, 36 aqui.